Bom, pessoal, agora então, uma vez que a gente entendeu o que significa uma superfície, né, uma superfície parametrizada, nosso objetivo agora então é definir a integral de superfície, assim como a gente fez a integral de linha, tá? Bom, como que a gente definiu lá a integral de linha, né? A gente tinha uma curva no R2 e uma função definida num aberto que continha essa curva. E aí, para definir essa integral de linha, então a gente queria a integral da função restrita àquela curva. Aqui é a mesma ideia. A gente tem uma superfície dentro do R3 e aí a gente pega uma função definida num aberto que contém essa superfície e a gente quer entender qual que é a integral dessa função restrita só sobre a superfície e não sobre o aberto todo, ok? Qual que era a ideia lá da integral de linha? Na integral de linha a gente tinha uma partição do intervalo onde a curva estava definida. Essa partição do intervalo era levada pela curva gama numa partição da curva gama, né? Então a curva gama era particionada em vários pedaços. E em cada pedacinho a gente escolhia um valor aleatório para avaliar a nossa função naquele valor e a gente fazia a soma de Riemann em cima daquele valor, né? Porque em cada intervalinho a gente ia subir um retângulo. Bom, agora então a gente quer fazer a mesma coisa, só que para funções de duas variáveis. O que significa então uma partição, só que agora não do intervalo, mas uma partição de um conjunto do plano. Como que a gente particiona um conjunto no plano? Na verdade não é partição, e sim rede, como a gente viu lá no começo quando a gente definiu integral de funções de duas variáveis, né? A gente definiu o que significa uma rede. Então a gente vai montar uma rede no domínio da minha função de duas variáveis. Essa rede, né, ela tem uma malha aqui. Essa rede vai ser levada pela função até uma rede sobre a superfície. Em cada quadradinho da superfície, né, a gente vai escolher um ponto aleatório onde a gente vai avaliar a função. Então, em cada quadradinho a gente vai ter um paralelogramo. Esse paralelogramo vai possuir uma área. E essa área, né, um volume, vai possuir um volume. E a somatória de todos esses volumes vai dar uma soma de Riemann sobre a função, né? E aí, quando a gente pega o limite dessa soma de Riemann, a gente vai obter exatamente a integral de superfície. Tá? Então essa aqui é a ideia de como seria a definição da integral de superfície. Vamos ver formalmente. Então, seja S uma superfície parametrizada pela aplicação sigma, que sai de A chega no R3, supõe que S esteja definida em S, né, sobre S, esteja definida uma função contínua f. Então essa f é uma função que está definida sobre a superfície S, ou seja, no R3. Tá? Tem uma função de três variáveis que a gente está olhando ela sobre a superfície S. A gente quer calcular a integral dessa função de três variáveis em cima só sobre essa superfície. Tá? Então lembre-se que S está contido no R3 e, portanto, f é uma função de três variáveis, como eu falei. Então queremos definir de um modo razoável a integral de f, só que sobre a superfície S. Tá? Da mesma forma que a gente definiu integral sobre uma curva. Então temos um retângulo, né? Tomemos um retângulo RIJ sobre a região A, de lados ΔIJ, então ΔIU, né? Então ΔI na direção de U, e ΔJ na direção de V. Então esse retângulo aqui. Tá? E com os vértices UI, VJ, e UI delta U, delta IU, mais UI mais delta IU e VJ mais delta JV, tá? Como nessa figura aqui. E eu vou pegar um ponto P0, né, um ponto P0, igual a sigma de UI VJ, que é na verdade um ponto daqui, tá? Eu vou considerar um ponto P0. Né? Então a imagem de sigma desse retângulo todo, ele vai me dar, né, então, deste retângulo sobre S, pela parametrização, tem área aproximadamente igual à área do paralelogramo contido no plano tangente a S, que passa por P0, cujos lados são
congruentes aos vetores, derivada de sigma em relação a u no ponto, delta u, e sigma, a derivada de sigma em relação a v em u i vj, delta ju. Né? Então o que a gente está pegando aí, está pegando esse retângulo, está levando, né? Então esse retângulo é levado em um retângulo na superfície, mas que a gente pode ver em um retângulo mesmo sobre o plano tangente, né? Onde os lados do retângulo são esse aqui, né? São congruentes a esses vetores, tá? Na verdade, esse aqui é um retângulo em cima do plano tangente, tá? Não em cima da superfície, porque na superfície não vai ter um retângulo mesmo como a gente quer, tá? E aí, o que eu faço? Bom, montei então uma malha aqui, uma rede aqui no domínio da minha parametrização. Essa rede é levada em uma rede do plano tangente, ou seja, uma rede em cima da nossa superfície S. E, bom, então, pessoal, o que a gente faz? Assim, a área do retângulo, né, da imagem do retângulo RJ através da parametrização sigma, ela vai ser aproximadamente a norma do produto vetorial entre os dois vetores, né? Entre os vetores que dão os lados deste retângulo, né? Que é os delta sigma delta u no ponto ui vj, delta i u, produto vetorial com a derivada de sigma em relação a v em ui vj, delta jv. Né? Que a gente pode o que? Esse termo aqui e esse termo aqui são escalares, então eles pulam fora do produto vetorial, certo? Então eles pularam até fora da norma também, que são positivos, certo? Então vai ser a norma deste produto vetorial multiplicado por esses dois escalares, ok? Mas quem é esse aqui? Esse aqui, pessoal, é exatamente o vetor normal. Então essa área é exatamente a norma do vetor normal no ponto i vj, e vezes esses escalares, delta ui, que é aquela variação é o tamanho, né, do retângulo RJ, né, na direção u, e aqui o tamanho do retângulo RJ na direção de v, né, que é o delta jv. Então dessa forma, se a gente escolher um ponto aleatório lá naquele retângulo RJ, e a gente vai ter então a imagem dele lá dentro da superfície, e a gente vai ter a função naquele ponto, né? Então, se a gente escolher aleatoriamente um UI' VJ' dentro do RJ, a gente pode formar então a soma de Riemann, né? Então, eu pego UI', VJ', depois eu olho para a imagem da parametrização, ou seja, dentro lá da superfície S, né? Então, primeiro no domínio de sigma, depois em cima da superfície S, e depois eu aplico a função f, ainda em cima desse ponto, né? Então, se eu somar este valor vezes este que a gente encontrou, ou seja, derivada de sigma em relação a u, produto vetorial com derivada de sigma em relação a v, vezes esses lados aqui do retângulo RJ, então essa daqui vai ser uma soma de Riemann, que vai nos resultar quem? Vai ser exatamente a integral dupla sobre a região A da função f composta com a transformação gama vezes essa norma. Delta u, du, dv. Tá? Então, desde que a função f seja contínua e limitada, né, na superfície S, que é a imagem da parametrização sigma, e a fronteira do conjunto A seja a união finita de conjuntos suaves. Tá? Então, isso que tem que acontecer com a fronteira do conjunto A. Tá? Então, tem que satisfazer essas condições. Então, essa somatória, satisfazendo essas condições, essa soma de Riemann se torna esta integral quando a gente pega o limite. Tá? Mas é aquela ideia que a gente comentou antes, né? Então, tem uma rede no domínio, né, no conjunto A. A imagem de sigma dessa rede vai me dar uma rede sobre a superfície S. Escolhendo um ponto aleatório em cima de cada retângulozinho, a gente vai ter então a integral, né, a soma de Riemann, que calcula o volume de cada um desses paralelogramos, né?
na verdade paralelepípedos, né? Paralelepípedos. Então vai calcular esse volume e a soma desses volumes é uma soma de Riemann e o limite dessa soma de Riemann é uma integral. Então dessa forma, pessoal, como que a gente pode definir então uma integral de superfície? Exatamente como a gente viu anteriormente. Então se A é um subconjunto do R2, né, cuja fronteira é uma união finita de conjuntos suaves, e S é uma superfície dada pela parametrização sigma definida no conjunto A chegando no R3, né, então S é uma superfície no R3, se F é uma função contínua e limitada em S, definimos a integral de superfície de F em S exatamente como a gente obteve antes, né? A integral sobre a região A da F composta com sigma, né, vezes a norma do vetor normal, né? A norma do vetor normal du dv. Então lembra, é a mesma ideia, pessoal, a mesma ideia. A única diferença agora é que aumenta as dimensões, né? Mas o que era a integral de linha? A gente tinha que fazer a função f composta com a curva gama vezes a norma do tangente, não é? Norma do gama'. Aqui é a mesma ideia, só que agora, em vez de ser o gama', vai ser o normal, tá? Então vai ser a f composta com a parametrização da nossa superfície, né? Então f composta com sigma, vezes a norma do vetor normal. Tá? Então essa integral aqui é a integral de superfície. E aí a gente tem três observações. A primeira observação é que se a função f for uma função constante igual a 1 sobre a superfície S, então a integral, ó, f composta com sigma vai dar constante igual a 1. Então vai ficar a integral dupla sobre a região A da norma do vetor normal. Tá? Então isso vai ser a área da superfície S. Então a área da superfície S é quando a gente faz essa integral sobre a função constante igual a 1. A segunda observação diz o seguinte, que se f representa algum tipo de densidade superficial sobre a superfície S, de alguma grandeza escalar, como por exemplo a densidade de massa, a densidade de carga, né? Então essa integral dupla da f, ela representa a quantidade total dessa grandeza sobre a superfície S. E a terceira observação é que se S é o gráfico de uma função, a gente já viu como que a gente obtém o normal do gráfico de uma função, G, né, definida aí no conjunto A, em R2, chegando em R, de classe C1. Então a integral dupla, a integral de superfície da F vai ser a integral dupla da F composta com a parametrização é UV, G de UV, tá? Vezes a norma do vetor normal. A norma do vetor normal é 1 mais a derivada de g em relação ao quadrado, mais a derivada de g em relação a v ao quadrado, como a gente já tinha calculado no exemplo anterior. Então só uma observação aí, pessoal, que tanto antes quanto agora aparece aí na apostila, aparece o IVJ aqui dentro da norma do vetor normal. E não é o IUJ, é só o IV. Tá? Quando a gente aplica o limite, a gente perde esse I e J.